dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre algo que, sinceramente, me cortou o meu coração, né? Queria falar sobre um assunto sério que está acontecendo. Eu li em uma notícia sobre o que está acontecendo na Nigéria e confesso que fiquei sem palavras. Cristãos estão sendo perseguidos, mortos, e suas aldeias estão sendo destruídas, igrejas queimadas e tudo mais, né? Aquele caos todo que vocês podem ver na notícia. Eu vou deixar o link da notícia na descrição do vídeo. Eles estão sendo mortos e destruídos simplesmente por acreditar em Jesus. E o mais assustador, né, do que isso é o silêncio, né, na mídia, um silêncio ensurdecedor, não só da mídia, mas das autoridades, do mundo no total, né? Foi preciso que um comediante, que nem cristão um comediante ateu, chamado Bill Murray, ele disse a seguinte frase, né, no seu pronunciamento: eles estão matando sistematicamente os cristãos na Nigéria. Então, né, eu pensei, como chegamos a esse ponto? Como é que o sofrimento do povo de Deus se tornou invisível? Isso não é apenas uma notícia, é um chamado, meus irmãos. Um chamado para a gente acordar espiritualmente e enxergar o que está acontecendo com os nossos irmãos na fé. A Bíblia sempre nos alertou sobre isso. Por exemplo, Jesus disse em João 16, capítulo 16, versículo 33, o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês conhecem essa passagem, você que é crente. Mas isso não é só uma frase bonita para decorar, para a gente postar em rede social. É uma verdade profética, meus irmãos. Em vários lugares do mundo, nossos irmãos e irmãs vivem essa realidade na pele. Enquanto a gente, né, nós aqui do outro lado, temos a liberdade de adorar, para postar conteúdo sobre versículo, uma boa palavra, alguma coisa, para ir à igreja no domingo, mas eles estão pregando com a própria vida aquilo que a gente, muitas das vezes, irmão, infelizmente, muitas das vezes tratamos com um certo descuido. O sangue deles é um testemunho vivo de fé. Isso precisa despertar em nós, não sei, algo mais profundo do que a indignação. Precisa gerar intercessão. É isso que eu quero dizer, intercessão. Nós não podemos ficar parados. A oração é a arma que o mundo não entende, mas o inferno teme. Quando a notícia fala em genocídio silencioso, aí eu penso, é exatamente isso que o inimigo quer, né? O silêncio. Ele quer que o mal avance escondido, que o sofrimento dos cristãos seja abafado por outras pautas, que o amor se esfrie, que a compaixão se apague. Mas, irmãos, não podemos deixar. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu também lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 3. Diz o seguinte: lembre-se dos presos, como se estivessem presos com ele, dos que sofrem, como se vocês mesmos estivessem sofrendo. Isso, meus irmãos, é o apóstolo Paulo tentando explicar o que é empatia. Empatia cristã, empatia que vem de Jesus. É sentir a dor do corpo, porque somos um só corpo. Quando um membro sofre, todo o corpo sente. E hoje, o corpo de Cristo está sangrando lá na Nigéria, meus irmãos. Na Ásia, no Oriente Médio, o mundo moderno vive gritando por justiça, por igualdade, por inclusão. Mas onde estão as vozes quando os cristãos estão sendo mortos? Por que o sofrimento dos nossos irmãos não gera manchete? Talvez porque a fé em Cristo confronte tudo que o mundo idolatra, né? Mas nós não precisamos de câmeras, de mídia para agir. Essa é a verdade. Precisamos dobrar os joelhos. Precisamos voltar a sentir o peso da oração, o peso da compaixão. Porque quando a igreja ora, o céu se move. E se o mundo cala,
Deus ouve o clamor dos justos. Ele não ignora o sangue dos seus servos derramados nessa terra. Então, meu querido e amado irmão, se você está assistindo esse vídeo, eu quero te convidar para algo simples, mas simples e poderoso. Ore, 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 meus irmãos. Ore pelos cristãos que estão lá na Nigéria. Acompanhe essa notícia, vai lá no link, vê, tenha compaixão. Ore pelos missionários que estão lá. Ore por cada família que perdeu alguém por causa do Evangelho. Ore para que Deus nos fortaleça e também desperte em nós um coração mais comprometido com o reino, com mais compaixão. Que o nosso conforto não nos torne tão frios e que a liberdade que a gente tem hoje não adormeça a nossa vida espiritual. Porque enquanto muitos morrem para pregar Cristo, a gente precisa viver de forma digna nesse mesmo Cristo. Que essa mensagem não gere medo, mas fé em você, irmão. Fé em todos nós. Que essa mensagem te leve a orar, a se posicionar e a lembrar que o reino de Deus não é feito de silêncio. É feito de testemunho, de coragem, de amor, justiça, que não se apaga, mesmo diante da morte. Amém? Amém, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.